Fala, gente boa! Tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este vídeo aqui, neste momento, te encontre bem. E se não estiver bem, quero declarar sobre você a paz que está acima de todo entendimento humano, que só pode vir do príncipe da paz, do Senhor Jesus. Algo está acontecendo debaixo dos nossos olhos e eu quero trazer para vocês uma informação que talvez os mais apaixonados por política, dada a polarização global, não estejam notando e percebendo. O atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deu uma declaração dizendo que recebeu uma missão divina e que nada pode impedir o que está por vir. São palavras dele. E realmente, ninguém pode impedir o que está por vir, e eu estou me referindo à escatologia, a eventos proféticos. Porque isso não está no controle humano, isso é um tempo estabelecido por Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele que tem os olhos como chamas de fogo. É Ele que tem os pés como bronze que reluz, o bronze que brilha. Assim como ministramos ontem na mensagem de Tiatira, a carta a Tiatira, a igreja de Tiatira, Ásia Menor, ministramos ontem na igreja Lugares Altos. E eu aconselho você a assistir essa mensagem, a ser edificado, fortalecido. Você vai crescer muito em conhecimento através dessa mensagem. Jesus, o Filho de Deus, é o título que se refere a Cristo na abertura da carta, né? Porque Apolo era considerado filho de Zeus. E aí o Senhor Jesus começa a carta à igreja de Tiatira, pequena igreja de Tiatira, mas muito relevante no amor, nas obras, no conhecimento. O Senhor diz que ele é o Filho de Deus. Mas vamos ao que está acontecendo diante dos nossos olhos. Não sei se você lembra que há uns meses atrás, uma série de avistamentos de OVNIs foram relatados nos Estados Unidos. Não sei se você lembra disso. De aeronaves e etc. Né? OVNIs. Objetos espaciais não identificados. Ponto. Tem aí OVNI. Só que foram muitas naves. Falaram que eram drones gigantes, naves autônomas. E chegaram até a falar que eram naves espiãs ou drones espiões chineses. Lembram disso? Ok. E naquela ocasião, disse para vocês que era um trabalho do Elon Musk, um trabalho da Palantir, um trabalho da equipe que o Donald Trump criou para ser uma espécie de gabinete emergencial para monitoramento, sensoriamento, né, monitoramento através do espaço, aeronaves autônomas, controladas 100% por inteligência artificial. Você assistiu esse meu vídeo nessa época? Não sei. Mas está a recordação e o vídeo está disponível aqui no canal. Eu falei sobre isso. Olha, o Donald Trump ele criou uma força-tarefa com o dono da Oracle, portanto, um grande Big Data, ChatGPT, que no caso é OpenAI, e outros, né? Outros grandes fundos de investimento de tecnologia, de criadores de chips, né? E processadores de informação, e por aí vai. Pois vejam agora o que eu vou comentar com vocês. Eu estou lendo aqui, eu não vou colocar na tela, mas estou citando a fonte agora. The Expose traz o seguinte: os Estados Unidos estão caminhando para uma forma de governança onde a inteligência artificial controla todos os aspectos da vida. Vou repetir a manchete, título da manchete. Matéria do dia 30 de maio de 2025, há poucos dias atrás. Os Estados Unidos estão caminhando para uma forma de governança onde a inteligência artificial, as IAs, controlarão todos os aspectos da vida. E diz assim, vou ler um trechinho para vocês. Os Estados Unidos estão caminhando para uma algocracia, que não é mais democracia, governo do povo, né? Teocracia, que é um governo regido pela, no caso aí, religião, né? Teo, Deus. Aqui, ele está falando de algocracia, que é algoritmo, ou seja, a inteligência artificial e os algoritmos controlam vários aspectos da vida, incluindo a aplicação da lei
o emprego e a saúde, sem supervisão ou responsabilização humana. E o texto continua, o artigo continua. A proibição de 10 anos da regulamentação da inteligência artificial pelo governo Trump permite que a inteligência artificial opere sem supervisão, o que pode levar a um estado de vigilância, em que os cidadãos são classificados, pontuados e monitorados por máquinas. Calma que eu vou te falar da coisa mais importante, espera aí. Para resistir a isso, é essencial exigir transparência algorítmica, direitos de propriedade de dados e recursos legais contra decisões automatizadas, bem como uma declaração digital de direitos que garanta direitos como privacidade, segurança de dados e o direito de contestar decisões automatizadas. Então, o que este artigo está dizendo aqui, logo no começo, né, nas primeiras linhas, é que está sendo criado algo nos bastidores para automatização do monitoramento, gerenciamento, processamento de dados, vigilância do cidadão. Quem está fazendo isso? A própria inteligência artificial. Estão usando a inteligência artificial para aprimorar os códigos dos algoritmos e, com isso daí, fornecer dados importantes, sigilosos e sensíveis. A agenda da algocracia, continua o artigo, falando que o Estado profundo não foi removido. Ele está trabalhando para a tirania digital. É o que o artigo vai dizer. Olha só que interessante. E ele chega a citar aqui o trabalho do Elon Musk nessa história e dos grandes tecnocratas que trabalharam para eleger o Donald Trump. E aí vocês vão concordar comigo que no período eleitoral eu disse para vocês, vejam, não é à toa que Bezos se inclinou para o Donald Trump. Não é à toa que Mark Zuckerberg se inclinou ao Donald Trump. Não é à toa que os tecnocratas do Vale do Silício se inclinaram ao Donald Trump. Não é à toa que vocês vão ver essa inclinação, esse fechamento, porque eles precisam dominar essa tecnologia. Porque se não dominar, serão dominados. Mas isso envolve algo que tem a ver, isso envolve algo que está relacionado diretamente com a agenda do fim, que é o controle absoluto por parte do anticristo. Isso vai ocorrer. Eu não vou tocar muito nessas terminologias, nesses termos de escatologia, né? Mas vocês sabem do que eu estou me referindo. Ok? Então isso daqui deve chamar a sua atenção, você deve se importar, e toda vez que eu cito inteligência artificial, eu falo, ó, tem um lado bem positivo e tem um lado negativo. Nesse vídeo eu estou pontuando alguns detalhes que as pessoas não vão falar naturalmente aqui, né, nos canais. Então estou trazendo para vocês. Aqui, a automação institucionalizada vai se configurar como tirania. É o que eu vou repetir para vocês. O que está acontecendo é que essa governança automatizada vai se configurar como tirania. A automação institucionalizada será tirania. Agora, tem um outro artigo aqui que eu vou ler para vocês. Rapidamente eu vou ler poucas coisas. Olha o que acontece. O Donald Trump, ele encarregou, guarda isso daí, pode pesquisar. Foi agora, bem recente, questão de 2 dias atrás que eu gravo esse vídeo. O Donald Trump, ele deu uma missão aqui, ele encarregou uma ordem executiva. Ele assinou um documento dando autoridade para uma gigante chamada Palantir. Qual foi a tarefa? Qual foi a ordem executiva? Para criar um banco de dados nacional, ou seja, de todo o território norte-americano, contendo informações privadas de todos os cidadãos. Donald Trump deu uma canetada favorecendo a Palantir. Esse favorecimento não é de agora. Deixa eu refrescar memórias para vocês aqui. Sempre tem um lado bom e sempre tem um lado de alerta, de vigilância. Estou falando dos Estados Unidos, mas não esqueçam que isso tem a ver com o Brasil, tem a ver com o mundo. Não esqueçam que a Organização Mundial, meus irmãos, de saúde, aprovou o tal do Protocolo Mundial das PAN.D.MIAs. Lembre-se disso. Eles conseguiram aprovar esse negócio, foi muito comemorado. Ok. Falando então nisso, durante a crise do CVD, o bichinho lá de 2020, que veio lá do Dragão do Oriente, lembrem-se de uma coisa. O próprio Donald Trump criou uma ordem executiva, enquanto ele ainda era presidente,
dando poderes para a Palantir, novamente aqui a Palantir, essa empresa de desenvolvimento de softwares e de Big Data, para que ela pudesse criar um algoritmo de monitoramento para que o governo pudesse conferir, averiguar quem tomou, né, a canetada ou não. Isso não foi o João Bidê. Isso começou no governo Trump. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: não se iludam com homens. Maldito é o homem que confia no outro homem e faz dele o seu braço. Vocês devem entender aqui questão política e ideológica, né? Ideologicamente, ele defende mais bandeiras que se inclinam em favor da igreja, dos cristãos, da liberdade de expressão. Ok? Mas saibam que não se iludam, vocês não devem se iludir com figuras políticas, ainda mais estes que acreditam que estão numa missão messiânica. Estão numa missão messiânica, estão aqui para restaurar o Império Romano caído. Trump tem a missão igual Constantino teve. Um bispo católico falou isso para ele, e ele acha que está nessa missão divina. Então tenham muito cuidado com essas coisas. Então, olha só, a Palantir recebeu então essa ordem do Trump de criar um sistema de monitoramento dos cidadãos para poder o quê? Combater, fazer frente ao que a China está desenvolvendo, ok? Lembre-se do crédito social, lembre-se do dinheiro digital. O Trump não vai ficar no poder para sempre. Isso está sendo preparado para quem? O presidente Trump está usando o seu relacionamento com a empresa de software Palantir, diz o artigo, para criar um banco de dados de vigilância nacional sobre cidadãos americanos. O artigo vai dizer mais um pouquinho em outro site aqui, e esse site ele é baseado no The New York Times, numa matéria, né, num outro artigo do The New York Times. E diz assim: desde que Trump foi eleito em novembro passado, uma empresa de software chamada Palantir tem aparecido repetidamente nas conversas. Nos primeiros dias da crise de 2020, a Palantir foi incumbida por Trump de criar um banco de dados de rastreamento dos americanos que tomaram a canetada do CVD. E mais importante, daqueles que se recusaram. Em dezembro passado, mostramos a conexão entre Palantir e os misteriosos avistamentos inexplicáveis, né, de drones que classificaram como OVNIs. Aqui tem uma informação, olha assim. Prometeram-nos uma nova era de ouro para a América, mas em vez disso, estamos a receber algo completamente diferente. Há algumas semanas, os requisitos do Real ID, ou Real ID, ou Identificação Real, tornaram-se lei aqui nos Estados Unidos, que é um artigo escrito por um site dos Estados Unidos. Ou seja, a identificação digital nacional. Agora, Trump encarregou a Palantir de pegar em bases de dados separados com informações sobre cidadãos americanos e usar em seu software, o Foundry, para as compilar numa base de dados grande e bonita. Em suma, a própria pessoa que elegemos para nos manter salvo desse tipo de coisa é a mesma pessoa que está a impor isso. Que ironia! Bom, aí vai dizer aqui um pouquinho. The New York Times, fazendo um recorte do The New York Times. Em março, o presidente Trump assinou um decreto exigindo que o governo federal compartilhasse dados entre agências, levantando questões sobre se ele poderia compilar uma lista completa de informações pessoais sobre americanos que lhe daria um poder de vigilância incalculável. Trump não falou publicamente sobre os esforços desde então, mas nos bastidores, autoridades silenciosamente implementaram os alicerces tecnológicos para viabilizar seu plano. Em particular, recorreram a uma empresa, a Palantir, empresa de análise de dados e tecnologia. Lembre-se que o Donald Trump criou uma força-tarefa, esqueci agora o nome dessa força-tarefa, que envolve aqui processamento de dados, inteligência artificial, e aí principalmente inteligência artificial generativa, né, e tecnologia avançada. Eu esqueci agora o nome do grupo que ele criou, desse aí de tecnologia, para combater os avanços da China nessa área, que criaria a mesma coisa, né, sobre o argumento de que estaria na mão de uma pessoa que prima pela liberdade de expressão, né, e a privacidade individual. Bom, não sei até que ponto isso realmente vai trazer garantias ao cidadão norte-americano, e esse modelo não será criado, né, expandido aí
para os outros lugares do globo. Eu só sei que os dados coletados serão utilizados para o monitoramento. Então, imaginem daqui para frente como a inteligência artificial será utilizada justamente para monitorar. Eu falei isso aqui para vocês num documentário lá dentro do Abaplay, né? Eu deixo o link do Abaplay para vocês, que é a nossa plataforma de vídeos, ensinos, documentários, filmes, né? Tem aplicativo iOS, Android, tem aplicativo na TV, onde eu falei sobre a Babel Digital, o que está acontecendo, né, e os desenvolvimentos da inteligência artificial. Como os tecnocratas do Vale do Silício perceberam o poder que está na mão deles. Só que agora os governos estão trazendo essas tecnologias para si, a fim de não perder a corrida e ter a hegemonia tecnológica atual, que no caso é a inteligência artificial. É questão de filme que nós estamos vendo aqui. Só que isso tem a ver com um cenário futuro, um cenário de vigilância e monitoramento completo das pessoas. Eu já falei demais. Paro por aqui, que o Eterno abençoe vocês. Era essa curiosidade, essa informação que eu gostaria de trazer. Qualquer coisa eu volto aqui mais tarde. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.